aquilo que o Senhor quer para a nossa igreja. E eu creio que quando nasceu no coração do pastor, é porque Deus já tinha formado isso. E quando nós almejamos alguma coisa, Deus vem e nos entrega. E sexta-feira por sexta-feira, mês por mês, o Senhor tem falado de maneiras diferentes aos nossos corações. Porque o Senhor não mudou, mas Ele tem feito grande mudança em nossas vidas. Hoje é o segundo dia de campanha lá em João 8, o versículo 36, todos estão com a Bíblia. Aquele que não está com a Bíblia, vai perto daquela pessoa que não está com a Bíblia. Vamos compartilhar, porque Deus não mudou, mas Ele tem feito grande mudança no nosso meio. Aleluia! Obrigado, meu Deus, pela tua Em João 8,36. Aleluia! Eu confesso aos irmãos que quando assim tema, alguma coisa assim, eu não sou uma pregadora, mas eu quero conhecer mais e mais, me aprofundar nas coisas do Senhor. Amém. Porque o Senhor é aquele que conhece o coração de cada um. Aleluia. E a sinceridade de cada um. E que nesta noite nós verdadeiramente nós temos sinceridade diante do Senhor. Amém? Todos encontraram? Assim vai dizer a bendita palavra do Senhor. O subtítulo vai dizer: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar lá no 36, depois nós vamos ler o 31, tá bom? Vai dizer assim, eu vou ler e depois os irmãos repitam, tá bom? Se pois o Filho vos, aí tem uma vírgula, libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho do homem se libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, irmãos, a palavra vai dizer verdadeiramente. Por que o Senhor está falando verdadeiramente? Porque verdadeiramente nós temos que estar diante da presença do Senhor. Aí vai dizer o versículo 31. Disse-se Jesus aos judeus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim e na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade. O que vai libertar o cristão? Conhecendo o que? A verdade. Porque sem a verdade a gente não vai libertar. Verdade, meu Deus. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que serem livres? Jesus respondeu: digo a vocês, na verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Os escravos não têm um lugar permanente na família, mas os filhos permanecem a ele para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia. Aqui na minha está falando em outra tradução. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para que a minha palavra. Eu estou dizendo, vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês, Abraão, o nosso pai. Respondeu, disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei de vocês a verdade, e que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do meu pai. Protestaram a ele: nós não somos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai nos dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Por que o Senhor está falando verdadeiramente? Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e nós não somos verdadeiros com o Senhor. Qual a profundidade de nós estarmos verdadeiramente? Porque eu posso estar aqui no culto pregando, ministrando, eu estou sendo verdadeira com o Senhor, nós estamos sendo verdadeiros com o Senhor. Que grau de intimidade nós estamos tendo com o Senhor? Porque aqui esse povo, eles estavam escravos. Quando Moisés escraviza aquele povo,
o Senhor usou a vida de quem? De Moisés, para libertar aquele povo da mão de Faraó. Todo escravo, ele precisa de um libertador. Eu e você, nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e quem nos libertou? Foi o Senhor Jesus, que teve um encontro comigo e teve um encontro verdadeiro com você. E se nós não queremos ser libertos, nós não estamos agradando a quê? Nós estamos agradando ao diabo, nós não estamos agradando a Deus, porque a palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela vai me libertar todos os dias. Basta eu, o evangelista, querer a libertação, basta os pastores querer a libertação, basta os irmãos obreiros querer a libertação, porque a libertação, ela vem dia após dia na nossa vida. Aleluia. E nós vamos conhecendo a verdade, e ela vai nós vamos ser forjados, transformados pela palavra de Deus. Em João 15, 3 vai dizer assim, eu peço que os amados abram a sua palavra lá, que João 15, 3 vai dizer assim, que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. A cada dia nós somos limpos pela palavra de Deus. Mas não, que não fique só nas minhas palavras, eu quero que vocês abram João 15, 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. João 15, 3 vai dizer assim, ó: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Aleluia. A cada dia, cada palavra, cada ministração, nós somos limpos pela palavra do Senhor. Mas muitos de nós queremos estar escravo dos vícios, escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo da fornicação, escravo da mentira, escravo do engano. E Deus não quer isso para a vida do cristão. Aleluia. Porque se Ele diz: se verdadeiramente, aleluia, o Filho do Homem quiser se libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é uma condição que o Senhor nos deu. Nós temos que querer, porque o Senhor, Ele é educado, Ele não bate. Ele bate para poder entrar no nosso coração, Ele bate para poder entrar na nossa casa. O inimigo não, ele já entra tirando tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E se verdadeiramente, quando o Senhor fala, eu acredito que quando Deus fez eu ler esse versículo, verdadeiramente, é porque tem os falsos dentro da casa do Senhor. Porque naquele tempo, aquele povo era escravo de Faraó. Hoje nós somos escravos de quem? O que tem nos aprisionado a nós estarmos diante desse Deus? O que nos tem nos moldado a fazer a vontade desse Deus que está querendo dominar essa vida desse século, deste mundo? O Senhor diz na palavra dele que todo aquele que vem diante dele, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Verdade. Uma vez que eu fui diante de Deus, eu confessei os meus pecados, tudo aquilo que eu tinha, que eu tive feito, que eu fiz de errado, que eu deixei de fazer de errado, o Senhor me perdoou, porque eu fui diante dele, eu tive um encontro com ele, eu fui limpo pela palavra dele. A cada dia que nós somos limpos, aquilo que nós fazíamos outrora, nós não vamos querer se lembrar daquilo que o Senhor nos tirou. Nós não temos que lembrar do passado, porque o passado passou, o passado ficou para trás. Nós temos que, assim, deixar na nossa mente da onde que Deus nos tem nos tirado e tem nos colocado, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Outrora eu fazia isso, outrora, agora eu não faço mais. Outrora eu bebia, essa outra hora eu não bebo mais. Outra hora eu fazia aquilo, outra hora eu não faço mais. Então tem que ter uma diferença do que serve e do que não serve. Aleluia. Porque de uma fonte ela não pode jorrar duas águas. Ou ela vai jorrar uma água quente, ou ela vai jorrar uma água morna. Se eu for morno, o Senhor, a palavra dele diz que ele não aceita. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. O morno ele não vai aceitar. E Jesus não está aceitando mais de qualquer jeito. Aleluia. Que a gente chegue diante da presença dele. Aleluia. De maneira nenhuma o Senhor está querendo um cristão que não seja verdadeiro. Porque muitos vão em nome do Senhor, mas não estão com verdade. Muitas pessoas vão diante do Senhor na hora da necessidade. E Deus não só quer esse momento que nós estejamos na necessidade. Eu, no meu devocional, na segunda-feira, eu estava folheando, aí vi uma mensagem. Quando o Senhor, ele tirou o povo do Egito, tirou o povo lá, levou o povo, e o Senhor mandava o maná.
Quando o Senhor mandava o maná, era para aquela hora. Jesus falava assim, aquilo que era para aquela hora, era para aquele tempo, para aquele momento, não era para colocar na tenda. Aí um pregador falou assim, ele falando na palavra, ele falou assim, mas por que nós não podíamos guardar o maná dentro da telha, dentro das tendas? Porque o maná apodrecia. E se o maná não apodrecesse, eu ou você que estivesse naquele tempo, nós não queríamos sair dentro da tenda para buscar aquilo que era para ser buscado. E hoje em dia é assim nas igrejas. Nós queremos só o comodismo, nós não queremos pagar um preço de buscar a presença de Deus. Jesus mandava o maná para aquele tempo, era para aquela hora, para aquele momento. De dia ele mandava um, de noite ele mandava à noite tinha a coluna de fogo, de dia tinha a coluna que tirava o povo. Mas se Deus colocar só bênção, só bênção, só bênção na vida das pessoas, nós vamos ser escravos daquilo que Deus não quer que nós sejamos. Aleluia. Escravos. Ele já nos libertou verdadeiramente. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida, e esse preço não foi qualquer um. O Senhor Jesus entregou seu único filho, irmão, seu único filho. Você já pensou? Aleluia. Se Deus falar assim, evangelista Renato, entrega o Guilherme, entrega o Gustavo, eu acredito que muitas de nós aqui, nós íamos pestanejar, como o pastor Rodrigo ministrou aqui no domingo, que ele foi orar para uma pessoa e Deus falou, troca de lugar com ele, né? A gente quer estar sobre a frente, mas a gente não quer passar o processo, viver o processo que Deus tem nas nossas vidas, para nós sermos forjados, transformados e moldados, e assim é o Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem nos tirado de escravos para filhos. Ele nos deu um nome de filhos, irmão. Que coisa gloriosa é essa? Que coisa grandiosa é essa que Deus nos chamou de filhos? Nós somos filhos, cordeiro com Cristo Jesus. Jesus tem feito uma grande obra na minha e na sua vida. O Senhor deu o seu único filho. Ele pagou um alto preço. Não foi um preço qualquer, foi um alto preço. Jesus tirou muitos aqui das drogas, tirou do vício, tirou daquilo, e as pessoas estão querendo voltar para aquilo que Deus já tirou, Deus já libertou. Deus pagou um preço pela minha e pela sua vida que está aqui nesta noite. Deus não quer que nós sejamos escravos. Deus nos libertou para nós sermos livres. Aleluia. Peço que os amados irmãos abram a sua Bíblia em João 14, 6. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. João 14, 6 vai dizer assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês não conhecem e o não têm visto. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade Aleluia. E a vida. Todo o tempo Ele é o caminho, a verdade Amém. E a vida. E por que nós queremos ser escravos daquilo que Deus já nos libertou? Pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, para que nós estejamos aqui nesta noite, tendo vida, tendo saúde, tendo libertação. Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele me alcançou. Ele alcançou a vida do pastor Gaspar, Ele alcançou a vida do pastor Batista, Ele alcançou a vida de todos aqui que estavam em delitos e pecados. Ele nos alcançou, irmãos. Eu acho muito lindo que quando foi na conversão do meu irmão Roberto Júnior, pastor Gaspar, a pastora Andréia, ela participou da libertação, que Deus falou muito com ele. Deus usou a vida de uma missionária para falar para mim, você ora por ele, porque ele está sendo escravo. Quando eu li sobre João, eu sempre tenho esse versículo no meu coração, que ela falou assim, Deus vai te dar uma palavra e você vai ter que falar com ele. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com meu irmão no mundo, não sei o que. Ela falou, ele está escravo do pecado. E quando essa semana eu meditava na palavra do Senhor, o Senhor fez me lembrar, como o Senhor faz nos lembrar daquilo que Ele tem prometido sobre as nossas vidas. E Deus falou assim, e Deus me deu em João 6,37, que aquele que vem diante dele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então, eu falei, Juninho, Deus manda dizer que todo
tudo que vem a Ele de maneira, Ele vai lançar fora. E Ele quer você do jeito que você está. Ele falou: Renata, eu tô preso em pecado, em bebedeira, isso, promiscuidade, isso, aquilo. Eu falei: Jesus não vê nada disso, Jesus quer você. Aleluia. Aí teve um dia que Deus preparou, Deus numa casa da Francisca orar, e quem estava lá? Pastor Gaspar. Pastor Gaspar, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui que nós vamos orar. E dali em diante, irmãos, de escravo, ele passou a ser liberto pela palavra de Deus. Dia após dia, meu irmão passou de escravo e Deus libertou. Como Deus tem nos libertado dia após dia. Hoje Roberto Júnior está em Portugal fazendo a obra de Jesus. Se eu não tivesse falado desse versículo para ele, quantas pessoas Deus nos usa para falar daquilo que ela tem feito, porque o pecado para Deus não importa, importa que Deus reconhece que verdadeiramente nós lançamos sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E daquele dia em diante, meu irmão passou de escravo, passou a ser servo de Deus, e hoje, para a honra e glória do Senhor, é um pastor, formou uma família linda, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Mas por que aconteceu isso? Porque eu não tive medo de falar aquilo que o Senhor falou. Mas muitas das vezes nós paramos, o inimigo quer nos aprisionar no medo, no pecado, se acovardar daquilo que o Senhor quer para que a gente fale para uma pessoa, para que a pessoa naquele momento, daquele loucura que aquela pessoa esteja vivendo, Deus vai falar, porque Deus fala que é para a gente falar, que é o Espírito Santo, não é evangelista que vai convencer, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, do juízo, da morte, é Ele que vai convencer. E assim Jesus encontrou a minha família, e assim Jesus encontrou a minha vida nesta noite. Estou aqui nesse altar com muito temor ao Senhor, que verdadeiramente eu posso dizer que Jesus me libertou. Outrora eu vivia outras coisas, hoje eu não vivo mais. E ontem, quando eu estava na minha casa, eu senti uma graça tão grande de Deus, irmão, porque Deus só quer um pouco da gente, Deus só quer um pouco, e nem um pouco nós estamos entregando para o Senhor. Quando Ele fala verdadeiramente, é porque verdadeiramente tem filhos e filhas dele que verdadeiramente não estão na presença dele. Não adianta eu estar não adianta eu estar fardada com uma roupa bonita, não adianta eu ter uma hermenêutica bonita, não adianta eu ter um palavreado bonito, se verdadeiramente eu não estiver na presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: aonde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O seu coração tem que estar nas coisas do Senhor. Ou nós estamos adorando mais a Deus, fazendo as vontades de Deus, ou fazendo as coisas do inimigo. Porque todo tempo, irmão, nós vamos ser tentados. É no casamento, é no trabalho, é em todo tempo. E o Senhor tem nos tirado da escravidão para sermos libertos. Uma vez que Ele pagou um alto preço com seu Filho, Ele fez isso para que todos nós sejamos libertos. Mas muitas das vezes nós queremos ficar escravo de tudo aquilo, é do vício, é da droga e muitas coisas. O que tem impressionado para o dia de hoje, Deus trazia no meu coração, quando eu ministrava, pensava na palavra, estudava a palavra, Deus falou que nós estamos sendo escravos do celular. Muitos casamentos estão sendo destruídos pelo celular, pelo WhatsApp. Eu falo assim que Deus fala comigo, às vezes eu penso que eu estou doida, né? Eu estava na minha casa e Deus falava assim: olha, eu estou falando diante de Deus. Aleluia! Desativa seu Facebook, desativa seu Instagram. Tenho intimidade, quero intimidade contigo. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou ficando doida. Aí quando eu comecei ver a palavra, ouvir a palavra, Deus na minha sala ontem, eu senti uma presença tão grande de Deus. Aleluia. Gente, nada pode tirar o lugar de Deus no nosso coração. Aleluia. O celular tem tirado o nosso lugar de Deus. O Facebook, Instagram, as pessoas do Facebook e do Instagram estão colocando as coisas lá. Nós não temos que viver de Instagram e de Facebook, nós temos que viver da palavra. Conheceis a verdade e a verdade nos libertar. Não é o Instagram que vai nos libertar, não é o Facebook que não vai nos libertar, e sim a palavra de Deus. E nós temos que ser renovados pela palavra de Deus, manhã por manhã,
noite por noite nós temos que ser renovados pela palavra de Deus. Aleluia. Porque que sacrifício foi esse que Jesus fez? Seria em vão, irmãos. Seria em vão esse sacrifício que o Pai fez pelo Filho, para que todo aquele que não perecesse, mas que nós tivéssemos as nossas vidas eternas diante da presença dEle. Agora eu peço que vocês abram a sua Bíblia em João 14:6. Aleluia. Não, João 14:6 não, desculpa. É João 8:44. Glória. João 8:44. Olha aí. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Quem diz a verdade? É o Senhor Jesus. O inimigo quer nos mostrar tudo ao contrário da verdade. O que é o contrário da verdade? É o que? A mentira, o engano, a falsidade. Tudo isso vai ser a mentira. Porque o inimigo quer isso, quer que nós sejamos levados pela mentira. O que o inimigo tem mostrado nesse mundo hoje? Ele está enganando muitos serão levados pela mentira, por não conhecer a palavra. Por conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que com as nossas vidas? Vai nos libertar de manhã, vai nos libertar de tarde, vai nos libertar de noite, e assim dia após dia o Senhor vai nos libertar. Quando nós somos limpos, nós temos que ser limpos totalmente. Aquilo que outrora nós fazíamos, nós não fazíamos, não vamos fazer mais. Nós devemos parar de procrastinar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas para fazer. Se o Senhor colocou algo na sua vida para fazer, faça, mas faça com excelência. Faça verdadeiramente aquilo que o Senhor tem colocado. Porque quando o Senhor entregou o seu único filho, ele não pensou, mas ele pensou no que ele teria com a humanidade. E hoje nós não estamos dando valor o maior sacrifício. O maior sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Aleluia! E assim, irmãos, eu vi quando Deus fala aqui no versículo 33, e eles disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como vocês podem dizer ser livres? Jesus respondeu: digo a vocês, na verdade, todo aquele que vive pecando é escravo. Tudo que peca é escravo. O escravo, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver não. Esse não tem nada a ver, irmãos. Vai levar muito crente para o inferno. Não tem nada a ver ali numa festa. Não tem nada a ver mesmo não, irmãos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso estar numa roda onde está aqui cheio de bebida. A evangelista Renata está lá sentada. Isso vai estar agradando a Deus. Eu tenho que dar um bom testemunho ao Senhor. Se Deus já me tirou dessa escravidão, porque eu quero retornar aquilo que Deus me tirou, né? Então nós temos que ser constante e vigilante na presença de Deus. E o versículo 35 o 36 vai dizer: portanto, se o Filho vos libertar, vos sereis livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me. Em vocês não há lugar para minha palavra. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviam do pai de vocês, Abraão. E o nosso pai respondeu: disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Quantas obras boas Abraão não fez, né? E aquele povo estava contestando que se verdadeiramente sereis livres, o Senhor queria libertar de alguma coisa, mas eles não queriam ser libertos. Eles estavam indagando ao Senhor. Muitas das vezes nós indagamos ao Senhor: por que isso não? Por que aquilo não? Porque o Senhor sabe aquilo que é de bom para mim, o Senhor sabe o que é de bom para a igreja. Verdade. E assim o Senhor vai fazer todos os dias na minha vida e na sua vida. Abram a sua Bíblia lá em Mateus 6:21. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda a glória a ti, Jesus. Aleluia.
agradecido seja Deus. Aleluia. Vai dizer assim a palavra: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu tesouro nesta noite, irmão? Onde está o seu coração nesta noite? Está firmada nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Porque as coisas do mundo vai passar, mas as coisas de Deus, ela é eterna, ela é eterna para a vida toda. Nós não devemos, a palavra de Deus diz que não é pecado nós queremos trabalhar, almejar ter uma casa boa, um carro bom, tudo aquilo que é de bom. Não é pecado nós queremos isso, mas onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Nós estamos agranjando as coisas de Deus verdadeiramente é para as coisas de Deus ou é para o nosso deleite, para mostrar eu tenho isso, eu tenho aquilo? O Senhor não quer isso da igreja. O Senhor quer uma igreja verdadeiramente transformada pela palavra dele, porque nós já somos limpos pela palavra dele. A cada amanhecer, a cada anoitecer, o Senhor tem nos acordado, tem nos levantado, porque assim Ele tem feito. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, e o Senhor nos encontrou. O Senhor encontrou a mim, o Senhor encontrou a vocês nesta noite, para que nós fôssemos transformados pela palavra. E a palavra veio para libertar, a palavra veio para nos restaurar. E a cada dia, irmãos, que sinceramente nós estejamos na presença do Senhor com um coração contrido, porque Ele não despede um coração contrido na presença dele. De maneira nenhuma aquele que vai diante dele, ele vai lançar fora. Voltam lá em Mateus, lá em João 8:36. Aleluia. Louvado, agradecido seja o nome. Aleluia. Aí o versículo 44 vai dizer: vocês estão fazendo a obra do Pai de vocês. Protestaram eles: não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E disse Jesus: se você fosse pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. O Senhor enviou o seu único filho. Aleluia. E Ele tem enviado dia após dia para que nós tivéssemos um encontro com a palavra dele. Se verdadeiramente nós nos libertarmos de tudo aquilo que tem trazido a memória ao Senhor, o Senhor faria coisas grandes nas nossas vidas. Aleluia. Mas muitas das vezes nós estamos prisionados, nós estamos querendo ser escravos, e Deus não quer isso. Abram sua Bíblia em Gálatas 4, 6 e 7. Glória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vai dizer assim, ó, o livro de Gálatas 4, 6 e 7. Mas quando, chegando à plenitude do tempo de Deus, viu o seu filho, nascido de uma mulher. Minha vista está bem ruim hoje, irmãos. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, viu seu filho nascido de uma mulher, debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que consumisse a doação de filho. E porque vocês são filhos de Deus, e enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e clamam: Abba, Pai. A cada dia o Senhor tem chamado, nós somos filhos, nós recebemos um Pai que é acima de todas as coisas, que não tem nos entregado coisas grandes, e as coisas grandes vão vir na minha e na sua vida a partir do momento que nós reconhecemos. Todos aqui têm um pai e têm uma mãe. Vocês não gostam do seu pai, da sua mãe? Não é verdade? O sentimento do Senhor é o mesmo sentimento de um pai terreno conosco, irmãos. Ele tem um amor por cada um de nós. Ele tem um amor pela vida. Ele tem um amor pela família, pelos casais, pelos casamentos, pelos lares. A família é o bem mais precioso que Jesus constituiu na terra. Por que vocês acham que tem tanta confusão na família? Por que vocês acham que o inimigo mexe tanto na família? De repente está tudo bem, de repente começa um ali brigar, de repente começa um contrito ali, de repente começa um contrito ali. Aí nós estamos sendo o quê? Escravo da briga, escravo da confusão, escravo de um falar coisas ruins para o outro, da discórdia. O inimigo só está ali. Ele planta uma discórdia aqui, aí o circo está feito.
aí a gente não é sábia, nós não somos sábios, aí nós, com a nossa própria boca, que aquilo que Deus já nos tirou das nossas vidas, nós voltamos a praticar o que não é para ser praticado. E o Senhor fala que quando nós entrarmos no nosso quarto, lá em Mateus, que é para nós fecharmos a porta do nosso quarto, que o Pai que nos vê em secreto, aleluia, Ele vai nos recompensar. Verdade. Então, verdadeiramente, nós temos que entrar no nosso quarto, irmão, e fazer oração pela nossa família, fazer oração de libertação, porque muitas das vezes o inimigo lança coisa na mente do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa família, para que haja esse momento de contenda. E Deus não veio para que isso tenha contenda nas nossas casas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio nesta noite, na sua vida, para trazer vida e vida com abundância. Quantos aqui nesta noite, eu não sei aonde você tem medo, aonde você parou, o que o inimigo tem te escravizado, o que o inimigo tem feito com você, que você tem parado, eu não sei, mas o inimigo verdadeiramente ele está fazendo muitos escravos, porque Deus já nos libertou, e nós temos que crer que uma vez liberto, nós somos libertos para sempre. Aleluia. Nós não temos que ser aprisionados por aquilo que o inimigo tem lançado nas nossas mentes, porque o inimigo, ele vai usar sim, ele vai usar as nossas mentes, ele vai usar pessoas para falar coisas que nos agrada diante de Deus. E Deus, nesta noite, Ele quer que nós deixamos de procrastinar aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas para nós fazermos. E quando Ele fala lá, se formos verdadeiramente libertos pela palavra, nós temos que ser libertos pela palavra. Aleluia. Todos os dias vão vir palavras para desanimar. Você já pensou, não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito. Vocês já passaram por aquele dia massacrante, que você pensou que aquele dia nunca ia terminar. Aí você deita, dorme, acorda, você vai, ora, dorme. Quando você acorda totalmente novo. Parece que nada daquilo que aconteceu não fez efeito para você. Aí você levanta de novo. Por que você levantou de novo? Porque o Espírito Consolador fez você, te deu força para nós levantarmos e recomeçarmos mais um dia, porque o Senhor assim permitiu. Porque vai dizer a palavra de Deus, se o Filho do Homem se libertar verdadeiramente, seremos livres. Todos os dias nós somos limpos e livres pela palavra de Deus. Nós pensamos que aquele dia foi massacrante, mas chegamos à noite e a gente pensa assim, esse foi o fim. Irmãos, não foi o fim. O fim é quando nós desistimos, quando nós queremos parar. Mas Deus está falando nesta noite, se você está pensando em parar, se você está pensando em desistir, porque você está sendo escravo do inimigo, não seja escravo do inimigo. Eu quero que você se levante nesta noite com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem te escravizado, a você não fazer, a você fazer, colocado na sua mente que você não é capaz, mas você é capaz. Nós podemos, a palavra de Deus vai nos dizer assim, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Dia após dia nós podemos todas as coisas naquele que nos tem fortalecido. E quem nos tem nos fortalecido é o Senhor. Ele me fortalece de manhã, Ele me fortalece de tarde, Ele me fortalece de noite. Irmãos, essa semana eu tive um livramento que eu vi a mão de Deus na minha vida. Eu saindo do trabalho, o farol fechou. De frente a Casas Bahia, assim, o farol fechou, são 3 pistas. Eu fui na primeira, olhei e não vinha moto. Quando eu fui na segunda, irmão, diante de Deus, eu senti alguém me puxar. Quando eu fiz assim para trás, a moto passou, irmão, passou assim, ó. Chega aquele negócio da bag da trás do motorista, tinha um negócio lá de amarrar que veio no meu rosto. A moça que estava no carro assim da frente, ela fez assim com a mão no olho. Irmãos, eu perdi o chão, eu perdi o movimento do corpo, eu perdi tudo. Irmãos, eu fiquei assim uns segundos assim, extasiada. A rótula do meu joelho, ela parecia que ia se deslocar de tanto que eu tremia. Aí o moço do carro da frente, moça, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Não te pegou? Eu falei, não. Irmão, se aquela moto me pega, eu não estaria aqui hoje para testemunhar o grande livramento que Deus tem nas nossas vidas. Então nós não devemos ter medo, nós não devemos temer. Todos os dias nós temos que ser livres pela palavra de Deus. Todos os dias.
Gente, nós não sabemos os livramentos a qual o Senhor nos deu. Eu não sei se você sai de manhã da sua casa, se você entrega seu caminho ao Senhor, porque eu toda manhã de manhã eu saio da minha casa, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela liderança da igreja, e nesse dia eu te fiz uma oração diferente para o Senhor. Senhor Jesus, eu quero sair da minha casa, mas que a sua presença esteja comigo. Aleluia. O teu Espírito Santo esteja comigo. Eu nunca orei dessa forma. Eu sempre oro, Senhor, esteja comigo. Mas naquele dia, na terça-feira, eu orei diferente. Eu falei, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor esteja comigo. Aleluia. Irmão, chame Deus, chame o Espírito Santo para estar na sua casa. Aleluia. Chame Deus para estar em todo o tempo na vida dos seus filhos. Porque se verdadeiramente nós queremos a verdadeira libertação do Senhor, tem que partir de nós. Não tem que partir do meu esposo, não tem que partir dos meus filhos, tem que partir de cada um de nós. Nós não temos que cobrar, porque meu esposo não fez, porque meu filho não fez. Eu faço a minha parte, cada um vai fazer a sua parte. Porque cada um vai dar conta do que fez e o que não fez para o Senhor. Porque o Senhor conhece a cada coração que está aqui nessa noite. Não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Porque aquilo que Ele colocou nos nossos corações para que nós façamos, nós temos que fazer. Porque um dia vai chegar o dia que nós vamos encontrar com o Senhor e Ele vai dizer assim: ah, você é evangelista Renata, você ministrou, você fez isso, você fez aquilo, mas eu não conheço você de ter uma intimidade verdadeira com você. Você está tendo essa intimidade verdadeira? Já imaginou chegar naquele grande dia? Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser irmão, pode ser quem for, não vai escapar desse dia, irmãos. Verdade, Deus. Deus vai pedir as nossas obras, o que nós temos feito. Fazer é uma coisa, é nossa obrigação como cristão, em conhecer a palavra, em conhecer as escrituras do Senhor. Mas não é só conhecer, é ter intimidade com quem tem o dom da palavra, com Deus. E nós temos tendo essa verdadeira intimidade, nós temos tendo tempo de ter essa intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele me conhece, mas eu tenho conhecido Ele, de falar com Ele, dialogar com Ele, porque muitas das vezes nós queremos a oração, Senhor Jesus abençoe isso, 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 aquilo. Nós não deixamos Jesus responder a oração. No momento nós levantamos e saímos. O Senhor quer ter um diálogo, o Senhor quer ter um encontro com a igreja. E verdadeiramente, se nós libertar, nós vamos ser livres para poder orar, para poder glorificar, para poder exaltar. Porque a mudança tem que partir de nós, de cada um de nós nesta noite. Não é só do pastor, não é só do evangelista, é de cada um de nós. Se o Senhor deixou esse versículo o pastor Gaspar, lá em João 8:36, é porque o Senhor tem algo a dizer conosco. Aleluia. Se pois o Filho, libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos ser livres, irmãos. Aleluia. Eu creio que nós vamos ser livres. Eu peço que a amada igreja se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser livres de todas as amarras de Satanás, porque nós fomos comprados com alto preço pelo Senhor Jesus. Eu e a minha casa fomos comprados. Você e a sua casa foi comprado. Nós não temos que ser mais escravos. Nós não temos que ter mais medo.